Deus, estamos no melhor lugar que poderíamos estar, a casa do Senhor. Porque muitas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor, porém está vivendo dias maus. Muitas pessoas gostariam de estar adorando o Senhor, mas está enfermo. Tem pessoas que queriam estar aqui adorando o Senhor, mas está incapacitado. E nós temos o privilégio de estar aqui. E nós sabemos que o mundo está hostil nesses dias. Só um minuto, gente, vai dar certo. Glória a Deus. O mundo está hostil devido às comemorações de carnaval. Carnaval, eu estou fazendo uma série na minha rede social sobre o que é o carnaval. Então, todos os dias eu coloco um pouquinho. E carnaval é a festa da carne. Tirar-se da carne. É uma idolatria. E o Brasil tem a maior festa da idolatria. Isso traz cargas espirituais para a nossa vida, para o nosso país. Por que tem o ditado popular que o Brasil só funciona depois do carnaval? Porque até o carnaval, prisões demoníacas estão prendendo a vida financeira das pessoas. As empresas não vendem, as pessoas não rompem, as lojas ali, se circular o mercado ali das lojas, estão tudo parado. E, infelizmente, o Brasil é reconhecido em outros países como o país da carne. Quando eu chego em alguns outros países, eles falam assim, Brasil, Brazilian, que eles falam, Brazilian, sim, carnaval. Eu, não, tem muito mais do que carnaval, tem cristão, tem gente de Deus. Porque a visão das pessoas lá fora, que é morena, samba, pecado, prostituição e carnaval. É assim que é vista a mulher brasileira lá fora, com uma mulher de prostituição. Então nós, como igreja, nós temos que orar para que caia esse império babilônico, esse império das trevas do nosso país. Brasil não tem que ter carnaval, gente. Brasil não precisa de carnaval. Brasil não precisa dessa idolatria. Brasil precisa de Jesus. E como que vai cair essa idolatria? Quando o povo de Deus começar a enfrentar o império das trevas. Quando o povo de Deus se posicionar como verdadeiro cristão. Ai, pastor, eu não pulo carnaval, mas a televisão está lá ligada no carnaval. Satanás está entrando dentro de casa. Imagina Jesus entrar na sua casa e está lá aquela morena rebolando. Você acha que Jesus está nesse ambiente? Você acha que Jesus... teve um pastor que ele foi bem radical. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer esse spoiler aqui. Ele pegou uma abertura da Rede Globo, da televisão, da Babilônia lá, e colocou aquela morena dançando no telão da igreja. E todo mundo assustou. Nossa, como que o pastor faz isso dentro da igreja? Aí depois que todo mundo escandalizou, ele falou assim, vocês estão escandalizados? Vocês fazem isso todo dia na sua casa? A sua casa é a maior igreja. Não é? Já viu que tudo na igreja o povo escandaliza? Mas como que está lá dentro da sua casa? Nós trazemos as cargas da nossa casa para dentro da celebração. Não adianta ficar o dia inteiro ouvindo música mundana, alimentando as coisas da carne, chegar aqui e querer receber o Espírito Santo. Não vai receber, gente. Aí depois, o culto estava frio, o louvor estava devagar. Quem que estava cantando louvor? Nós. Quem que está ouvindo a palavra? Nós. Quem está fazendo a adoração? Nós. Então não existe igreja fria, existe pessoas frias. Fala, Jeová, hoje é o dia. Aleluia, vamos para a palavra, diga glória a Deus. Mas pode aplaudir Jesus. E hoje nós vamos orar no final, viu? Nós temos que afinar nosso grosso, essa pele está muito grossinha. Então tem que orar mais. Os intercessores falam assim, pastora, fica pouco tempo para orar. Resolve com o pregador. E é que às vezes fica falando demais e não deixa tempo para orar. Então fala menos e ora mais. Já viu que quando eu prego eu oro mais, porque eu deixo mais tempo para orar. Então não adianta só falar se a gente não combater no mundo espiritual. Vai orar só na igreja? Tem gente que só ora na igreja. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Gente, estou sendo dura não, tá? Quem está concordando, diga aleluia. Mas eu estou muito feliz, porque Deus me usou para escrever o livro Checklist. E ontem a Daiane me enviou uma mensagem que eu fiquei assim, radiante, até chorei. A Cristina Kelly estava fazendo minha unha, cadê a Kelly? A Kelly viu, ela é prova. E aí eu abri o celular, era uma mensagem da Daiane. Ela falou assim, pastora, minha mãe nunca tinha lido a Bíblia. E aí ela, não sei se ela comprou através do Purezão, né, o kit.
e pegou o livro, e lá tem o plano de leitura da Bíblia. E ela leu a Bíblia em 2 meses. Cadê o barulho, gente? Gente, eu fiquei tão feliz. Ela é nova convertida, ela batizou há pouco tempo. E ela leu a Bíblia em 2 meses. Ela pegou o livro em janeiro e terminou em fevereiro. Ela bateu meu recorde, eu leio a Bíblia em 3 meses. Eu leio 3 Bíblias ao ano. Ela já terminou a dela, irmã, parabéns. Fica de pé para que todo mundo te veja. Olha aí a inspiração, gente. Vamos aplaudir de novo? A gente recebe tanta notícia ruim que quando vem uma boa, a gente fica tão radiante, não é? Nossa, eu fiquei muito feliz. Vamos para a palavra. Coloca aí o texto, por favor, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do 11 ao 12. O tema da palavra é vencendo o dia mau. Vencendo o dia mau. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 12. Abra sua Bíblia, vamos ler todos nós juntos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A minha tradução é a NVI, tá bom? Efésios capítulo 6. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Versículo 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, Pai, a nossa mente. E que a nossa mente agora seja cativa à Tua palavra, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Todas as forças malignas que tentam impedir a verdade de entrar no nosso coração, eu declaro agora caída em nome de Jesus. Senhor, e declaro, ó Pai, que essa palavra seja uma bênção e um alimento sobre as nossas vidas. E os que crêem, digam amém. Pode colocar um fundo musical aí, queridos. Obrigada, aleluia. Vencendo o dia mau. Olha, criou uma ilusão que cristão não passa luta. Criou uma ilusão que a nossa vida é só de vitória em vitória. Vem para o Senhor, que a sua vida vai ser só bênção. E eu quero dizer que isso é um engano. Que a vida do cristão é de luta em luta. A vida do cristão é cheia de desafio. E o próprio Jesus diz que basta cada dia o seu mal. Nós vamos passar por dia mau. Tem dia que a gente deita para dormir, está tudo bem, mas quando acorda, recebe uma notícia ruim. É uma traição, é um acidente, é uma enfermidade. É a criança que colocou para dormir, a mãe colocou a criança para dormir e de madrugada acorda com uma febre. É uma depressão, é uma ansiedade. Sabe, é coisas que nós não planejamos, que saem fora da nossa agenda, do nosso planejamento. A gente até, sabe, faz a nossa agenda financeira para que tudo vai bem, mas de repente alguém adoece e todas as nossas finanças vai no medicamento, ou o carro estraga. E o valor do conserto fica muito caro. E a gente pensa, e agora, o que eu vou fazer? Eu não estava contando com o gasto desse carro. Eu não estava contando com esse acidente. Eu não estava contando com esse imprevisto. Todos nós temos momentos que é muito difícil, tem dia que é muito difícil para nós. Tem dia que a gente dá vontade de tomar aquele remedinho de dormir e dormir por 3 dias seguidos. Quem já passou por isso, diga eu. Ai, glória a Deus, a gente sente assim até confortado, porque a gente sabe que não é só a gente que passa dias difíceis. Tem dia que a gente fala assim, eu vou entrar no meu quarto, trancar a porta, eu não quero ver ninguém. Eu quero me esconder. Esses são os dias maus. E eu vou te dizer, todos nós passamos por ele. Todos nós passamos por dia mau. Todos nós passamos por dificuldade. O próprio Jesus teve dia mau, a ponto dele subir para o monte e ficar ali dias orando e jejuando para suportar os dias maus. Sabe, quando os dias estão muito ruins, começa a travar guerras espirituais. Aqui o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é com carne nem sangue, mas com principados e potestades que estão na região celestial. A minha luta não é com o irmão que fala mal de mim, não é com as pessoas que falam mal de mim, não é com as pessoas que me olharam diferente. A minha luta, a sua luta não é com as pessoas que pegaram emprestado o seu dinheiro e não te devolveu.
A nossa luta é contra os principados. A nossa luta se chama assim, luta contra demônio. Luta contra Satanás. Todos os dias ele vem. Tem um hino que fala que todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia nós somos tentados a cair. Todo dia nós somos tentados a desistir. Quem que nunca passou isso? Que me atire a primeira pedra. E quantas vezes a gente pensou em desistir do ministério? Porque é assim, gente, quando as coisas começam a ficar difíceis, o primeiro que a gente quer desistir é do nosso chamado. Ah não, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado, eu quero descansar. Porque Satanás ele trabalha para nos cansar. Sabe, antigamente Satanás entrava na igreja, fazia uma barulheira, era tantas possessões, era tanta manifestação demoníaca. Hoje ele não quer trabalhar assim mais não, ele está preguiçoso. Ele é o pai da preguiça também. Ele está trabalhando de uma forma mais lenta. E está deixando as pessoas muito cansadas. Eu não sei se você tem observado, o dia tem se tornado tão pequeno, que se a gente olhar o que a gente fazia uns anos atrás o dia todo, agora já não consegue mais fazer. Não é? Eu lembro que minhas crianças pequenas, eu conseguia fazer tudo dentro de casa, ir para o ciclo de oração, evangelizar à noite. E olha que eu não dirigia. À noite eu ainda estava nas células. Hoje, para mim conseguir colocar tudo em ordem, eu tenho que acelerar muito. E não consigo. Porque Deus tem abreviado os dias para que a gente possa resistir. Os dias maus. Pode aumentar um pouquinho, pão. Os dias maus. Sabe? E o dia mau não é exclusividade só sua, não. Porque às vezes você pensa assim, minha luta é maior do que todo mundo. Deus, será que o Senhor está olhando para mim? Senhor, o Senhor está vendo a minha dor. Senhor, o Senhor está vendo meu sofrimento. Olha para mim, Pai. E eu vou te dizer, todos nós estamos passando. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta para Éfeso, Paulo estava preso. Cristão estava sendo tochas vivas, colocado em postes públicos. E era a iluminação da cidade. Roma era iluminado pelos corpos queimados dos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos da forma mais humilhante, sendo considerados como bruxos. Porque falar de Jesus era seita, era bruxos. E eles estavam dando a vida deles pelo evangelho. E às vezes por causa de um cansaço, a gente não quer estar na casa do Senhor. Está difícil para ir para o grupo de célula. Sabe? Nós temos que resistir a Satanás. Ele vem e nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para resisti-lo. Nós temos que ter a armadura de Deus para confrontá-lo. Nós somos como o povo de Israel. A nação Israel não ataca nenhuma outra nação. Porém, se atacar Israel, ela se defende. Por isso que a Bíblia diz que abençoados aqueles que oram por Sião e abençoa Sião. Porque de Sião veio a bênção sobre todo o povo de Israel, sobre todo o povo da terra. Sobre aquela terra veio o Messias. E o Messias veio para nós, para que possamos suportar os dias maus. Jesus não entregou a vida dele por um acaso. Ele entregou por um propósito, para dizer para nós: você vai vencer, eu venci. Eu suportei a cruz, eu suportei a humilhação, você vai suportar também. Eu vou te falar, Jesus não vai tirar a sua cruz. Jesus não vai tirar a sua dor. Jesus não vai tirar o problema. Ele vai dar força para você vencer a dor. Ele vai dar força para você vencer o problema. Ele vai dar força para você vencer esse período. Dias maus tem começo, meio e fim. Repete comigo. Dias maus tem começo, meio e fim. Repete comigo, tem fim. Glória a Deus. Dias maus tem fim. Esses dias eu comentando com uma amiga e falando para ela: amiga, eu sou uma pessoa tão improvável que para mim não tinha chance. Eu não tinha chance de prosperar. Eu não tinha chance de ter um carro, de viajar. Eu não tinha chance. Eu abri mão de tudo para cuidar de uma viúva. Eu não tinha chance. Quando ela partiu, eu já estou chegando quase aos 50 anos. Eu não tenho chance no mercado de trabalho. As meninas estão chegando novas,
com gás. Ninguém quer contratar a terceira idade, segunda idade, eu estou quase indo para a terceira. Eu não tinha chance. E hoje, essa semana, a Josi me pediu a minha agenda. E eu mandei a minha agenda para ela. E quando eu mesmo olhei, eu já tenho passagem de compra para ir para 4 países. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Eu não tinha chance, gente. Vocês podem olhar para mim e falar assim: aquela ali é a mais improvável de todas. Eu não tinha nenhuma chance. Mas Jesus olhou para mim e Ele está dizendo: eu estou olhando para você. Suporta mais um pouco, resiste mais um pouco. Os dias maus têm fim. Os dias difíceis têm fim. Deserto tem fim. Deserto tem fim. Sabe, porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente acha que não tem fim. Parece que os dias não passam. Parece que fica lento. A noite não passa, viu? Quando a gente tem dor, a noite é tão comprida. Eu lembro que quando eu passava as noites no hospital com os meus filhos, a noite era tão longa. Tão longa. E agora quando eu deito para dormir, parece que a noite foi tão pequena. Porque noites difíceis, noites más, demora a passar. Demora a passar. Mas quando está tudo bem, passa tão rápido. Mas tão rápido que a gente olha para trás e fala: nossa, já passou. Já passou. Esse mês eu comemorei, mês de fevereiro, comemorei 26 anos de casado. Eu olhei para meu esposo e falei: nossa, já foi. Olhei nossas fotos, ele de cabelo pretinho, sem barriga, liso, slim. Eu morena, cabelo preto. Eu falei: amor, já passou, parece que foi 26 dias. Porque nosso casamento é muito bom. E tudo que é bom passa rápido. E geralmente nós temos a tendência de ficar olhando só para o que é ruim. E falar do que é ruim. Sabe que a maioria dos dias maus é porque a gente não sabe falar. A gente não sabe comunicar. A gente não vigia a nossa boca. A gente libera palavras que não deveria ter liberado. E palavras são armas. A maior arma que nós temos é a nossa palavra. É a nossa arma de defesa. E essa arma ela é tão poderosa que ela pode nos proteger, mas ela também pode nos destruir. A palavra, ela está aqui como uma arma para a gente contra-atacar e não para atacar. Só que muitos têm usado a palavra para falar mal de si mesmo. Eu não vou conseguir. Eu não vou vencer. Nada dá certo para mim. Você está usando a arma contra você. É virar o gatilho da arma contra a sua cabeça. A nossa arma é para resistir o maligno e não para nos atacar. As nossas palavras é para abençoar a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos. Mas às vezes nós estamos pegando essa arma que é a nossa palavra e soltando uma metralhadora dentro da nossa casa. Na vida dos nossos filhos. A gente age como se os nossos filhos fossem fardos para nós. Quantas mulheres olham para os filhos e falam: se eu não tivesse filho, minha vida seria melhor. Eu quero te dizer, se você não tivesse filho, você era uma infeliz. Tem tantas pessoas orando para ter um filho. Tem tantas pessoas clamando a Deus. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e não consegue nem beijá-los. Sabe, quando você não beija seu filho, viu, mãe? Vou falar para a mãe. A mãe que não toca na mão do filho, que não passa a mão no cabelo do filho, a primeira sedutora, a primeira prostituta que tocar vai levar ele. O pai que não elogia a filha, que não pega na mão da filha, que não beija a filha, o primeiro sedutor que chegar vai levar ela. Vai tomar as emoções dela. Vai suprir algo que você não supriu. É função dos pais fazer os filhos fortes. Sabe, quando o pai elogia o cabelo da menina, lá no colégio todos podem falar que o cabelo dela é de bombril, ela não está nem aí. Porque o príncipe da vida dela falou que o cabelo dela é bonito. Porque o primeiro príncipe na vida de uma menina é o pai. E se o pai criou a identidade forte nessa menina, ninguém vai derrubar ela. Quantos pais tem aqui? Diga aleluia. Melhore, pai, melhore. Melhore em nome de Jesus.
As mães da mesma forma. Se ela começa a dizer, você, meu filho, é um homem forte, um homem corajoso, será um excelente esposo. Olha, eu crio meus filhos para ser um excelente marido. O tempo todo eu dou vigia. Não fala isso, não faz isso, porque mãe tem que ser mãe chata. Quem diz que mãe tem que ser a melhor amiga dos filhos? Tem não, tem que ser a melhor mentora. Mentora corrige. Mãe corrige, mãe dá bronca. Mãe posiciona o filho aonde ele tem que estar. Ai, é que eu tenho que ser amiguinha. Quem tem que ser amiguinha, não? Eu não tive mãe amiguinha, não, apesar dela ser minha melhor amiga. Quando tinha que chamar minha atenção, irmãos, pode aplaudir. Tinha dia que eu descia do altar, ela falava assim, hoje você não pregou bem, não. Ela é a primeira a me corrigir. Você errou aqui, aqui e aqui. Eu falava, mas mãe, a senhora nem prega. Mas eu escuto. Ela era o auditório. Ela era o jurado. Tem que melhorar, né, minha filha? Eu falava, meu Deus do céu. Mas ela falava isso porque me amava. E antes que alguém falasse, ela era a primeira a falar. Quem te ama vai te corrigir. Amigo que não corrige o outro não é amigo, é inimigo. O amigo de verdade vai falar para você, o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é louvável. O que você está fazendo está te levando para o buraco. Acorda, meu amigo. Amigo que só te aplaude, ele quer ver você fracassado. Líder que não corrige os seus liderados, não quer ver os seus liderados entrar no céu. Pastores que não corrigem as suas ovelhas, vai prestar conta com Deus. Gente, eu prefiro que alguns fiquem com raiva de mim do que levar uma bronca do papai do céu. Eu quero estar resolvida lá em cima. Eu prefiro chegar diante de Deus e ele falar assim, Ivone, você foi muito rígida, poderia ter sido mais flexível. Do que ele falar assim, você foi relaxada. Você não cuidou das minhas ovelhas. Você foi relapsa. Você deixou muitos entrar no inferno. Porque você foi omissa. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus de cada ovelha que nós ganhamos para Jesus. Nós vamos prestar conta. Jesus tem tudo anotado lá no livro. E ele diz, ai dos pastores que não cuidam das ovelhas. E quando a Bíblia diz, ai, é porque vai doer muito. Vai ser uma dor terrível naquele dia. Se nós não amarmos o propósito que Deus colocou no nosso coração. Se nós não amarmos o chamado. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou lá no bairro social. Há 26 anos atrás, o bairro mais pobre da cidade, mais violento da cidade. E ali nós servimos com alegria. A igreja foi crescendo, ela foi multiplicando. Tivemos que sair de lá. Estamos todos aqui e estamos servindo com alegria. A mesma essência do início é a mesma essência de hoje. Nós não vamos afrouxar a palavra de Deus, porque alguns dizem que agora tudo pode. Nós não vamos afrouxar a palavra de Deus, porque alguns agora estão colocando textos fora de contexto para as pessoas pecar e justificar o pecado. Olha, Deus abomina tanto pecado que Ele matou Jesus na cruz. Ele matou o próprio filho dele quando Jesus se fez pecador. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E quem não arrepende dos seus pecados não herdarão a glória de Deus. Aí alguns pastores falam para mim, Jesus já levantou a maldição na cruz, pode viver do jeito que quer, para justificar os seus próprios pecados. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui mais na terra. Jesus já tinha arrebatado a igreja. Quem não santificar, quem não mortificar essa carne, não vai entrar no reino do céu. Eu sei que é uma palavra dura, mas para dias difíceis, nós temos que falar verdades que nos libertam.
Nós temos que falar a verdade que tira as correntes espirituais da nossa vida. Nós temos que parar com esse cristianismo de mamãozinho com açúcar. Venha como estás e saia como estás. Venha como estás e saia diferente. Entra aqui um alcoólatra, um homossexual, entra aqui do jeito que está, mas quando sair daquela porta, saia diferente. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus. A gente pede prosperidade, a gente pede viagem, a gente pede descanso, mas a gente não pede Deus que muda essa carne pecaminosa. Porque somos altamente pecaminosos. Essa carne não tem solução para ela a não ser voltar para o pó. Essa carne não tem jeito para ela. Por isso que o próprio Deus falou: vieste do pó, voltará para o pó. Vai voltar para o pó. Porque essa carne é tão contaminada, que não tem jeito para ela. Alguns homens subiram vivos, sim. Enoque foi transladado, subiu em carne, aleluia. Será que nos dias de era digital temos um Enoque na terra? Elias foi também levado em um redemoinho. Será que nos dias de hoje Deus encontra Elias na terra? Ou será que todos nós temos que descer para o pó para ter uma chance de voltar para Deus? Depois que a minha mãe partiu, eu comecei a estudar sobre a morte e a partida. Porque a gente acha tudo normal ver os pais partir, os tios partir, até chegar a nossa vez. Eu lembro que eu ia nos velórios, os filhos sepultando os pais, eu sempre tive uma palavra muito motivadora. Eles cumpriram o propósito, eles fizeram o que tinham que fazer, te ensinaram o caminho, mas quando chegou a minha vez, aí eu senti o tanto que é desesperador sepultar uma mãe. E eu ficava assim: eu nunca mais vou ver ela. Eu nunca mais vou abraçar ela. E tinha hora que eu acordava de madrugada assim, assustada. E eu pensava: toda vez que eu chegar na casa dela, ela não vai estar lá. E aquilo doía, mas doía tanto dentro de mim. E eu fui estudar. Falei: a gente erra por falta de conhecimento, então eu vou buscar conhecimento. Eu vou buscar conhecimento. Eu tenho que entender isso. Porque é aquilo, com os outros tudo é fácil, mas quando chega a vez da gente, dói. Dói ou não dói, gente? Dói. Dói demais. E estudando sobre a morte, eu entendi que é o único caminho de voltar para a casa do Pai. Que por mais que eu ame alguém aqui, o meu maior amor tem que ser para Jesus. Por mais que eu amei meus pais, que eu amo meu esposo, que eu amo meus filhos, que eu amo vocês, eu tenho que amar Jesus mais. Porque quando eu fechar meus olhos, não vai ter nenhum de vocês mais. Só vai ter Jesus me esperando. Ele vai estar no portão dizendo: entra, filha. Ele vai estar dizendo para você: pode entrar. Eu estou aqui de braços abertos te esperando. Para a gente chegar lá, nós temos que revestir da armadura de Deus. Efésios 6, capítulo 6, do versículo 13 ao 18, fala da armadura de Deus. Pode colocar aqui para as pessoas ir acompanhando, eu não vou ler, porque senão demoraria muito. E o primeiro que fala é do capacete da salvação. O capacete guarda a nossa mente, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe, quando nós oramos e fala: Senhor, coloca o capacete na minha cabeça. O capacete, ele cobre toda essa parte. A viseira, para que os ciscos não venham sobre os nossos olhos. Que Satanás não fala sobre a nossa audição, não domina a nossa mente. Então ele diz, né? Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia. Vão comigo? Para que possam, volta lá. Volta. Para que possam resistir o dia e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Próximo agora.
Próximo versículo, 15. Assim permanece firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Vou chegar aqui na couraça da justiça, que protege o nosso coração de se corromper com o pecado. Sabe, nós temos que ter a armadura de Deus na nossa vida. É a única forma de nós não sermos atingidos e não sermos um alvo fácil para Satanás. Eu gosto de assistir filmes de guerra, mas aqueles filmes heróicos, não aqueles com muito sangue. E tem um filme que fala sobre o soldado. Vocês sabem, fala para mim esse nome. O inglês. Sim. Soldado Ryan. Fala de novo. O resgate do soldado. Esse. Isso aí, eu não vou falar o nome não, porque depois eu erro, vocês ficam rindo de mim. Vocês viram por razão, né? Eu ainda vou estudar inglês, gente. É o meu próximo alvo, em nome de Jesus. Eu ainda vou estudar inglês. E lá, os soldados entram numa guerra para resgatar uma pessoa. Eles entram numa guerra, vai vários soldados para resgatar um só. Sabe, Jesus veio aqui para resgatar toda a humanidade. Mas poucos querem Jesus. Muitas pessoas querem o milagre de Jesus, mas poucas pessoas querem servir Jesus. Esses dias eu fui fazer uma visita a pessoa com câncer, estado terminal. E eu perguntei para ela: você aceita Jesus? Ela: não, eu tenho Jesus, mas eu não vou para a igreja não, porque eu amo beber meu vinho, eu gosto das minhas músicas sertanejas. Eu olhei assim e pensei: caramba, não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Misericórdia, né? Misericórdia, a pessoa está morrendo. Quando ela me viu, o cabelo daqui já tinha caído. Ela pegou o cabelo daqui, jogou assim, ó. A pessoa está carcaça, mas quer o vinho, quer o prazer da carne. Eu falei: eu vou te falar uma verdade que talvez outras pessoas não vão ter coragem de falar para você. Jesus não vai te curar. Jesus não vai te curar. Sabe por que Ele não vai te curar? Porque se Ele te curar não é para a glória dEle, é para você ir para o mundo fazer o que sua carne quer. Então Ele não vai te curar. Aí a semana eu perguntei por ela, falei: como é que ela tá? E ela falou: tá terrível, deu metástase, mas quer beber o vinho. Aí você fala para mim: mas o vinho é bíblico. Deixa eu tirar essa dúvida da sua cabeça. Jesus transformou água em vinho. O vinho era novo. Vinho novo é suco de uva, não é alcoolizado, tá? Quando ele chegou lá na festa e fala que ele transformou a água em vinho, não foi? Vinho novo não é fermentado. Vinho novo não tem álcool. Vinho novo não embriaga, tá? Então o cristão não bebe vinho fermentado, bebe vinho novo, suco de uva. Ai, só com a minha esposa, aquele momento romântico, tá? Bebe um cálice, 2 cálices, depois tá os 2 caindo lá dentro da casa, sangue do cordeiro, chega, para por aí. Escudo da fé, o escudo serve para defender contra as setas e os ataques do diabo. Espada do... Vocês ficam rindo, eu ri também. Espada do Espírito, a espada é uma arma de defesa e de ataque. Com ela podemos vencer as investidas do diabo. E por último, o Evangelho da Paz. Os sapatos protegem nossos pés na caminhada cristã. Formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas do Senhor. Olha, nós temos uma ferramenta poderosa. Deixa eu ver o versículo ali. Usa o capacete da salvação, já passei. Nós temos uma ferramenta poderosa que é as nossas redes sociais. Gente, a nossa rede pode chegar aonde seus pés não chegam. E aí, esses dias, eu fui olhar uma matéria sobre uma cantora chamada Anitta. E eu fui no Instagram dela. E tinha 60 pessoas da nossa igreja que seguem ela. Que eu contei. Nós somos o resultado de 5 pessoas que nós seguimos. É influência. É o poder da influência. Aí eu fui numa influenciadora aqui de Goiás muito famosa. No Brasil inteiro. E 100 pessoas da nossa igreja seguem ela. Curte e comenta.
comenta. A pastora Ivone se mata para fazer um vídeo, ninguém curte dessa turma de lá e nem comenta. O que está te influenciando? Hã? O que te influencia? O da sua igreja você não pode curtir e comentar, não? Mas lá do mundo você pode? A pastora Bruna fazendo momento positivo, grava 1000 vezes para sair um vídeo. Na maior dificuldade que eu falei, vai usar sua rede social para ajudar as pessoas. Dentro da sua formação que é psicologia. Cadê os irmãos para estar lá comentando e ajudando ela? Não, mas a Anitta está seguindo. O cantor sertanejo está seguindo, comentando, compartilhando. Mas o pastor Jusimar se matando para fazer uma música lá, cadê? Eu olho os comentários sim, eu quero saber os crentes de verdade dessa igreja. Eu nem tenho rede social. Tem, sem foto, sem publicação, e eu sei que você olha. Tem. Pastor, isso não é coisa de falar no altar. É, porque se Jesus viesse hoje, a rede social dele estava para pregar a palavra. Sabe por que ele não veio nos dias de hoje? Para não falar que ele usou a rede social para alcançar o mundo. Mas nós podemos usar a nossa rede social para alcançar o mundo. O dia mau é necessário por 2 coisas. Primeiro, para revelar em quem você acredita. O dia mau revela em quem nós confiamos. O dia mau revela o que nós falamos, que no dia mau sai tudo da nossa boca. Já viu quando a gente está nervosa em casa? Se tem um dia que as mulheres ficam assim, terrivelmente nervosas, é o dia da faxina. Porque ela pensa assim, é muito abuso faxinar a casa para depois todo mundo sujar. Se o marido aparecer na hora da faxina, ela dá rodada nas canelas dele. Mas o pior abuso não é ele chegar, é ele ficar sentado no sofá assistindo a televisão enquanto a mulher está lá lavando. E tem alguns abusados que ainda falam assim, está nervosa por quê? Eu sei que aqui não tem esses, viu? Eu sei que vocês é tudo convertido. Mas a minha função é falar. É ou não é? Sim ou não? Sim. E a mulher tá lá, doida para lavar o cabelo, para arrumar uma unha. E o abençoado não ajuda. Depois dela arrumar tudo, a bonitinha vai dormir. E o homem ainda vem encostar nela. Irmão, isso não é homem não, isso é outro nome. Sangue do Cordeiro. Esses dias a gente no aconselhamento de casal, o marido falou assim, minha esposa está muito nervosa. Eu falei, quem arruma a casa? Ela trabalha fora? Trabalha. Quem faz as tarefas dos meninos? Ela. Quem que leva os meninos para o colégio? Ela. Quem faz isso, faz aquilo? Ela. Ai, irmão, toma vergonha. Falei, irmãos. Quer uma mulher descansada, manda ela para o spa. Deixa ela descansar. Tá, né? Os irmãos ficam murchos nessa hora. Falam assim, Deus, não coloca as mulheres para pregar, não. Pelo amor de Deus. Por isso que lá no meu TikTok os falam assim, na Bíblia tem pastora. Eu coloco embaixo, me chama de serva. Tá tudo resolvido. Me chama de serva que a gente resolve o problema. Mas irmãs, o homem foi criado para ir para a caça, sabe? O homem foi criado para ter uma flecha na mão, sabe? O homem é guerreiro. Já viu quando o rapaz está namorando? Ele vai atrás da moça porque ele é guerreiro, ele quer a caça. Depois que casa, ele fica mais... Oh, meu Deus, eu estou tentando consertar, eu já estou dando teia de novo. Então, o que acontece? Ele não é treinado. Agora as mães estão treinando. Ele não foi treinado para isso. Quando fizer, irmã, elogia, pelo amor de Deus. Faça um story, pelo amor de Deus. Elogia o que é bom. Eu até faço uma foto, meu lindão, um vídeo. Falo, lindão, você fez o almoço. O almoço é o Ju que faz. Pastor Simac faz almoço para nós todo dia.
aqui na igreja. Aprenda a elogiar o que é bom, gente. Sabe, tem mulher que está perdendo o marido porque só fala a parte ruim. Só critica. Só critica. Ninguém suporta viver num ambiente de críticas. Sabe, é muito difícil viver com uma pessoa que só critica. Quanto mais você elogiar, melhor vai ficar. Repete comigo. Quanto mais elogiar, melhor vai ficar. Aleluia. Mateus capítulo 28. O dia mau revela duas coisas. Eu falei uma, né? Revela em quem a gente acredita. E depois revela quem você é em Deus. Porque nos dias maus, revela o verdadeiro cristão que nós somos. Eu olho para algumas pessoas aqui e vejo Jesus, que mesmo nos dias maus, chorando, difícil, está aqui. Não é? Minhas amigas ali sabem do que eu estou falando. Está difícil, mas está na casa do Senhor. Está complicado, mas está na casa do Senhor. Está chorando, está ferido, mas está na casa do Senhor. Isso revela o cristianismo que você vive. Isso revela o Deus que você serve. E para concluir, Mateus 28, 20 diz assim: o próprio Jesus nos diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Repete comigo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar para esse Jesus nos ajudar. Aleluia.